Gente, hoje a gente tem uma combinação muito boa, que é assim, tema difícil e tempo curto. Então, vamos ter que fazer assim. Eu vou dar a aula, vou começar a falar, e vão surgindo perguntas na cabeça de vocês, mas eu vou pedir para vocês que guardem as perguntas para depois, porque muitas perguntas vão ser respondidas à medida que eu for falando, tá bom? À medida que eu for falando, existe um roteiro aqui. Então vamos lá, o pastor me pediu, o pastor Quaresma, para eu falar sobre o estado intermediário, tá? Como é que essa aula foi feita? A gente já tinha, eu conheci o pastor Quaresma, que a gente estava dando o curso de escatologia, né, de amilenismo, lá na Nacional, e eu teve uma aula que tinha a ver com o estudo de hoje, só que o pastor pediu para eu colocar outras coisas, para eu fazer outras mudanças, tá? E estava no contexto de escatologia, né, que é o contexto que a gente está aqui agora. E eu coloquei isso aqui, escatologia individual, tá? Para vocês entenderem uma coisa. Quando a gente fala de fim do mundo, escatologia, não vou falar de fim do mundo. Quando a gente fala de escatologia, a gente pensa numa coisa que, na classificação de escatologia é escatologia geral, não é? Se eu pedir assim, fecha o olho e pensa em escatologia, você vai pensar no prédio caindo, no meteoro, você vai pensar em fogo, nos cavaleiros do Apocalipse. Essa é a escatologia geral, tá? Essa é a escatologia geral. Até eu coloquei aqui, vocês me deem um momento, é porque eu estou vendo uma coisa diferente de vocês, tá? Então, a escatologia geral, ela é revelação sobre o futuro da criação, dos homens, dos anjos, são as últimas coisas, começa com os tempos de Jesus, tá? As últimas coisas, essa é a escatologia geral. Então, é um destino mais da criação, do universo. E a escatologia individual, ela foca no futuro do indivíduo. Então, quando a gente vê qualquer parte da Bíblia, inclusive em Gênesis, quando fala do futuro do indivíduo, é escatologia individual, tá bom? Porque assim, o pastor falou, mas vamos lembrar isso. A escatologia, o estudo das últimas coisas, está em várias partes da Bíblia. Não está só no livro do Apocalipse, tá bom? Então você pega em Gênesis, nos profetas, em partes da lei, são tratados disso. E há revelações sobre o destino individual. Hoje, quando a gente for tratar do estado intermediário, vou definir o que é o estado intermediário, mas o estado intermediário, ele está dentro da escatologia individual. Ficou claro? Só recapitulando. Escatologia geral e individual. Dentro da individual, que trata do nosso destino como pessoas, a escatologia individual, nós vamos falar dentro desse contexto do estado intermediário. O que é o estado intermediário? Eu peguei uma definição aqui, eu vou ler ela. Só um momento. Não estou encontrando aqui, então deve estar daqui a pouco. Mas o estado intermediário é o que acontece da nossa morte até a ressurreição. A nossa ressurreição, tá bom? Então, só para vocês entenderem uma coisa. A gente fala de céu, a gente fala de inferno, a gente fala da Nova Jerusalém, a gente fala do lago de fogo, tá? E essas coisas são um pouco diferentes, né? Cadê o Lucas, meu bem? Está na aula. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente foi para a Argentina, não sei se vocês sabem, né? Quando a gente estava lá no avião, e eu tenho medo de avião, a gente estava lá no avião, aí o Lucas olhou para fora e começou a falar assim, olha, Nova Jerusalém, eu estou vendo. Eu falei, meu filho, para com isso. Aí ele, eu estou vendo anjos e a Nova Jerusalém. Aí, filho, agora não é uma hora boa para a gente falar disso. E essa aula aqui tem a ver com essa diferença do céu para né, o que fica em cada momento.
né? Esse Lucas é fogo, vocês já sabem que o Lucas é fogo, né? A Nauana pedia para eu não falar dela quando eu dava aula, ela até parou de assistir aula minha, então eu falo do Lucas, tá, meu bem? Não vou falar de você. Bom, então, explicamos essa questão aqui. Escatologia individual, escatologia geral. A individual, morte, estado intermediário, ressurreição e estado final, que é para onde vão as pessoas, tá bom? Então a gente vai tratar disso aqui. Geral são sinais dos tempos, segunda vinda, eventos associados à segunda vinda, estado final da criação do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém, do inferno, do lago do fogo. Então, esses aspectos a gente vai tratar também aqui na escatologia geral. Então, vamos lá. Ué, não estava desse jeito para mim. Por que existe a morte? Vamos lá. Vamos falar da morte. Por que existe a morte para a gente chegar lá? A morte. Alguém abre em Gênesis 2,17, por favor? E outra pessoa desse lado aqui, ó, Hebreus 9,27. Para a gente entender o destino, nosso destino e o destino da criação, vamos entender a morte. Quem achou Gênesis 2,17 pode ler desse lado aqui. Então tá. Então, quando é que a morte começou? Aqui na criação, com a queda. Então, a morte foi um castigo, tá? Começou com a queda. Alguém aqui desse lado, Hebreus 9,27, por favor. Pode ler. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Então, enquanto a gente está respirando, existe chance. Existem possibilidades. Existe salvação. Quando nós morrermos, o nosso destino ele foi selado. Tá? E aí, depois disso, o juízo. Mas a gente vai ver a ordem que isso acontece. Então, eu vou ler aqui, perdão. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade. Estou falando de quê? Da natureza criada. Não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como dor de parto. Então, o que a gente está vendo aqui, pessoal? A gente não pode esquecer porque a gente, quando fala na queda, a gente sempre lembra da gente, né? A gente sempre lembra do ser humano, que é o ser humano caído, que o ser humano ele peca, faz coisas erradas, que a gente precisa sempre de renovação espiritual, a gente não pode nunca se acomodar na gente mesmo, porque senão a gente vai ficar morto nos nossos delitos e pecados. Precisamos desesperadamente de Deus. Mas a natureza também caiu, tá? Quando houve a queda, a natureza ela também foi afetada. E a gente tem que levar isso em conta, porque quando houver a ressurreição, porque quando houver a renovação, além de nós sermos renovados, a criação também será. E isso é importante a gente ter em vista, porque a gente também está falando do destino da criação, tá? Imagina, a gente vai ser renovado e o que vai estar à nossa volta? Então a gente tem que entender isso aqui também, da criação. A nossa queda a gente sempre lembra, vamos lembrar da queda, da criação, da promessa, da redenção para a criação também. Olha, a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Então, a gente tem que ter também em vista essa questão da criação. Tá? O estado intermediário. O que é o estado intermediário? Para onde vão as almas dos que morrem? Então, quando a pessoa morre, ela vai para Nova Jerusalém imediatamente? Não. Os ímpios e os salvos têm as almas no mesmo lugar? Essa pergunta
ela já pega mais gente que a anterior. Vou falar de novo. Os ímpios e os salvos têm as almas no mesmo lugar? Não. Olha só, pessoal, tem um termo no hebraico que é o Sheol. E aí no Novo Testamento se fala de Hades. Às vezes, na Bíblia você pega, dependendo da tradução, Hades, sepultura ou até Sheol. O que é isso? Presta atenção. Existe uma coisa chamada revelação progressiva. O que é a revelação progressiva? A Bíblia, ela não fez uma revelação imediata de tudo que a gente precisava saber. À medida que a Bíblia foi sendo escrita, foram tendo revelações. Deus foi revelando. E essas revelações, elas foram se acumulando. Elas são cumulativas, tá bom? Então, muitas vezes, as pessoas estão falando, por exemplo, o salmista está falando, e ele usa um termo que naquela revelação que ele tinha até aquele momento, ele entendia daquela maneira, tá bom? E aí essa revelação vai avançando e a gente vai entendendo mais. O último livro da Bíblia, Apocalipse, o que quer dizer Apocalipse? Revelação. Então você pega o último livro da Bíblia, ele faz revelações, ele pega revelações que já foram feitas, ordena, e ele pega revelações novas, tá? Então, a Bíblia, ela está sempre nos revelando coisas. À medida que vai passando, as revelações elas vão aumentando. Então, tem momentos em que as pessoas lá do Antigo Testamento não sabiam bem o que ia acontecer com a alma deles, tá? Tanto é que eles também não sabiam bem como Jesus seria. Eles não achavam que Jesus seria, boa parte deles, que Jesus seria um líder político, um rei político, e se surpreenderam quando Jesus foi crucificado. Então, dentro daquela revelação que eles tinham uma ideia. E essas ideias vão avançando e eles vão sabendo mais. Então tá, por que eu estou falando isso? Porque vocês podem perceber que existem alguns momentos que usam o termo Sheol, sepultura, Hades, como se fosse assim, você morreu, você vai para esse mundo dos mortos. Mas não explica como é o mundo dos mortos. Mas você sabe que a pessoa está morta, né? Então, quando você lê o Eclesiastes, né? Aí você fala muito disso. Que é melhor você ser um cachorro vivo que um leão morto. Vamos lá. Apocalipse fala da Nova Jerusalém, estamos falando do estado intermediário. Apocalipse fala da Nova Jerusalém, do novo céu e nova terra. Mas quando vamos para lá, eu estou fazendo perguntas, tá? Mas quando vamos para lá, e onde estaremos enquanto isso? Ou seja, você pega lá, os 2 últimos capítulos de Apocalipse, está lá. Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, aquilo já passou, não tem mais lágrima. E aí, o que a gente está vendo? A gente está vendo, está apontando para o finalzinho. O final dessa parte da história, né? Da redenção. Mas não é o final da nossa história, porque é o início de uma nova fase da nossa história. Agora, enquanto nós não vamos para lá, onde é que nós estaremos? Porque veja bem, morremos, vamos lá, todo mundo aqui morreu em Cristo, todo mundo vai para o céu, tá? Então morremos, estamos aguardando, mas onde nós vamos estar aguardando? Até que nós sejamos ressuscitados e possamos ir para Nova Jerusalém, tá? Esse estado entre a morte e a ressurreição, o julgamento da Nova Jerusalém, ou o inferno, o inferno vai virar, não vai virar, ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Esse tempo, onde nós estaremos? Esse é o estado intermediário, tá? Então esse é o estado intermediário, quando você morrer, para onde você vai? Eu sei que agora tem gente querendo fazer pergunta, mas aguarda só um momentinho, porque vou explicar. Então vamos lá. Conceito, é isso que eu queria falar com vocês aquela hora. Conceito. O estado intermediário é o lugar para onde vamos quando morremos e ficamos lá até a ressurreição. Ok? A gente fica dormindo? Não, a gente não fica dormindo. Ah, professor, mas eu vi que a gente vai dormir. Vai ter uma parte da aula que a gente vai falar disso, do sono da aula, mas eu quero adiantar, nós não vamos estar dormindo, tá?
os salvos e os ímpios vão ressuscitar. Os dois vão ressuscitar, os ímpios também vão ressuscitar. Quando uma pessoa morre, seu destino eterno se inicia, indo para o céu. Agora eu estou respondendo as perguntas. Indo para o céu, que é ou para o seio de Abraão, ou para o paraíso, ou indo para o inferno. Vocês lembram que o ladrão na cruz virou para Jesus e disse assim: lembra-te de mim quando fores para o teu reino? O que Jesus respondeu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, olha só, Jesus não disse que ele ia esperar muito, falou hoje. Imagina, aquele ladrão provavelmente passou uma vida, se ele terminou na cruz, provavelmente ele teve uma vida de pecado, reconheceu o pecado dele, ele viu a oportunidade que ele tinha de salvar a alma dele naquele momento, ele se arrependeu, porque o outro não se arrependeu, o outro foi sarcástico, ele se arrependeu, tá? Ele entendeu e Jesus prometeu o paraíso para ele naquele dia. Então, para onde que ele ia naquele dia? Para o paraíso. Quem disse isso? Jesus disse isso. Imagina, você receber a promessa do próprio Jesus, não, você que está me olhando vai para o paraíso hoje. Olha só, que coisa bonita. Então, quando esse ladrão morreu, a alma dele foi para o paraíso. Tá bom? E aí, esse ladrão que se arrependeu e por isso foi para o paraíso, porque se ele não tivesse arrependido, ele não teria ido. Ele se arrependeu em Cristo, tá? Por isso ele foi para o paraíso. Qual é o destino dele? Preciso falar depois da ressurreição também. Por causa da revelação progressiva, os termos Sheol e Hades, muitas vezes traduzidos como sepultura, como inferno e outros, foi confundindo com um lugar para onde iam todos, ou o mundo dos mortos, onde tudo acabava. Pessoal, se você pega a mitologia grega, eu acho que a mitologia romana é assim também, mas a grega eu tenho certeza. Na mitologia grega é assim: todo mundo que morre vai para o Hades. Aí chega lá no Hades, tem uma água, que se você beber aquela água, você vai perder a memória. Só que você vai ficar lá para sempre, e a tua sede vai aumentando, uma hora você bebe aquela água. Na hora que você bebeu água, você esqueceu quem você era, e você fica vagando lá. E todo mundo vai para aquele lugar. Parece que teve umas exceções, que foram Aquiles, tem algumas exceções na mitologia grega de algumas pessoas que conseguiram ir para outro lugar, ou lembrar, não sei. Só que foram, pensa assim, umas 7 exceções e você não é Aquiles, então você rico, pobre, você vai para o mesmo lugar, fez maldade, fez coisa boa, não interessa, você vai para o mundo dos mortos e vai ser esquecido, tá bom? E às vezes o cristão confunde como se fosse a mesma coisa. Quando a pessoa morre, ela vai para o mundo dos mortos, os salvos e os ímpios. Não é, já há uma separação, tá bom? Com Cristo, chega-se ao ápice da revelação. Por causa da revelação progressiva, tá? Temos isso. Com Cristo, chega-se ao ápice da revelação e nos é revelado o que sabemos hoje, tá? Então, estou falando aqui da revelação progressiva. Vamos lá, agora a gente vai ler um texto que ele é muito importante para o nosso entendimento disso. Pessoal, abre aí, agora eu vou pedir para todos abrirem, no Lucas 16, capítulo 16, 22, 31. Que é aquela novela da Record, né? Então vamos lá, Lucas 16, 22, 31. Eu não estou com isso aqui, pessoal. Deixa eu ver como é que a gente faz. Não, mas é melhor que eu leia. Alguém tem Bíblia de letra grande? Já? Obrigado. Gente, há 2 anos atrás, 2, 3 anos, eu precisei usar a Bíblia de letra grande. E aí eu usei, mas eu vi que mesmo assim eu não consegui ler. Aí eu precisei usar óculos. Quando chega na década de 40, vocês vão ver. Vamos lá. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
morreu também o rico, foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então o que a gente vê? Os dois morreram. Imediatamente o destino eterno deles começou. Eles não foram para o mesmo lugar. Então os anjos levaram o mendigo. E no inferno, o rico, e olha que interessante, não fala o nome do rico, e fala o nome do mendigo, né? Então o rico, ele estava em tormentos. Aqui fala que o rico estava em tormentos. Não fala o que era, mas o destino dele não era bom. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda o Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora esse é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós. Ou seja, não estão no mesmo lugar. Tem um abismo. E vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não queiram nem tampouco de lá passar para cá. Então, ainda que alguém que estivesse no seio de Abraão, que estivesse no céu, quisesse ir para o inferno, ele também não poderia. Lógico que ninguém vai querer. Mas mesmo assim, o abismo, ele separa os dois lados. E disse: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhes Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-no. O que é Moisés e os profetas? Eles têm a Bíblia, eles têm as Escrituras. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, ou seja, se eles não ouvem a Bíblia, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, o que aconteceu? O que a gente vai ver aqui? O destino dos dois começou imediatamente. Eles não foram para o mesmo lugar. Havia um abismo que os separava. E um estava sendo consolado por Abraão e o outro estava em tormentos. Tá certo? Então, começou naquele momento. Selma, posso ficar com sua Bíblia só mais um tempinho? Gente, eu esqueci a Bíblia, acredita? Fiquei pensando muito no computador, esqueci a Bíblia. Ainda bem que a Naona trouxe. A esperança da vitória na morte. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Então tá, vocês já sabem que as coisas não terminam com a morte, né? Já colocamos esse texto aqui. Vou pegar Lucas 23, 43, vocês podem abrir, está pertinho também. Calma aí. 23, 43. E apareceu-lhes um anjo do céu que o confortava, e por sem agonia orava mais intensamente. Não, aqui é 22, perdão. Mas eles sim estavam com grandes gritos. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tá? Que é aquilo que eu falei para vocês, né? Já passamos essa parte aqui. Vamos lá. A esperança da morte. O que veio, o que agora a gente vai falar? De que a morte em Cristo é melhor do que a vida. O que Paulo diz sobre isso? Viver é Cristo e morrer é lucro. Então tá, vamos lá. Esperança. Pessoal, deixa eu fazer um pouco diferente. Deixa eu dar um spoiler para vocês. É porque é o seguinte: eu quero que vocês entendam realmente a ordem que as coisas acontecem. Eu coloquei as coisas que eu vou explicando devagar, mas eu vou falar rapidamente como tudo acontece e vou lá para frente. Aí, à medida que eu for avançando, vocês já vão ter uma ideia geral, ok? Então, vamos lá. A pessoa morreu em Cristo, foi para o céu. Seio de Abraão, paraíso.
Lá, a vida dela é outra, tá? Lá, ela não tem mais pecado, ela está com Deus, ela está na presença de Deus. Só que ela está só o espírito, só a alma dela. Ah, professor, é dicotomista ou tricotomista? Não vamos entrar nesse ponto, não. Mas a alma da pessoa está lá no céu, ok? Está lá no céu. Tá? Vocês lembram quando, se não me engano, o 5º selo abriu e estavam as almas dos mortos por Cristo, os mártires, lá no céu? O que eles estavam fazendo? Eles estavam clamando por justiça. Tá? Eles estavam de roupas brancas, clamando, quando não te vingas do nosso sangue. Estavam as almas. Quando vier a ressurreição, imagina assim, todas aquelas pessoas, nós, todos mortos. Nosso corpo ficou aqui. A nossa alma foi. Quando vem a ressurreição, a nossa alma, ela se junta com o nosso corpo glorificado. A ressurreição glorifica o nosso corpo, junta a alma e o corpo, e a gente vai ter um corpo glorificado. Existe alguém que já tem esse corpo glorificado. Quem é? Jesus. Ele é a primícia dos que dormem. Então, Jesus, ele já tem essa alma, ele foi o primeiro a ressuscitar, tá bom? E nós seremos ressuscitados, tá bom? E aí, quando nós ressuscitarmos, aí tem o juízo. E aí, o que vai acontecer? Os salvos vão para onde? Aí desce a Nova Jerusalém e a terra vira novos céus e nova terra. Onde é que nós vamos habitar? Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Então, o céu é um lugar provisório. Ok? Pessoal, e isso que eu estou falando parece a coisa mais fácil do mundo. Mas você passa a vida inteira de crente sem ouvir isso. Não é verdade? É uma coisa que você tem que pegar os textos bíblicos e juntar até chegar nisso. E você vê vários crentes que não sabem que essa é a ordem que as coisas acontecem. Agora vamos ver os ímpios. O que acontece? O cara foi lá, morreu sem Cristo. Morreu sem Cristo, não é digno de ver a Deus. Para onde ele vai? Ele vai para o inferno. Vamos pegar aqui esse rico. Ah, professor, todo rico vai para o inferno? Não, não é isso. Tá? Mas essa é outra questão. Mas esse rico foi. Esse rico foi para o inferno. Aí ele está em tormentos. Ele tem motivo para ter esperança? Não, ele não tem motivo para ter esperança. Porque o inferno é jogado no lago de fogo e enxofre. Tá? Ele vai ser julgado, vai ser condenado, e o inferno vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. As almas vão ser aniquiladas, as pessoas vão ser destruídas. Agora eu já vou adiantar, aqui eu vou falar isso detalhadamente, tá? Mas eu vou adiantar duas coisas erradas. As almas não vão ser destruídas. Não é assim, a alma da pessoa morreu e ela deixa de existir. Isso chama aniquilacionismo. Quem acredita nisso são os testemunhas de Jeová e os adventistas, tá? Que a alma vai ser aniquilada. Nós não cremos nisso. Não é o que a palavra fala. Aí, depois do inferno, vem, como é que fala? O lago de fogo e enxofre. Ou seja, há esses dois destinos, tá certo? A segunda morte. Exatamente, a segunda morte. Então tá. Ficou claro aqui? Ah, professor, eu tenho dúvida. Ok, guarda sua dúvida. Mas quem entendeu, entendeu? Pessoal, estou pedindo para guardar, porque é o seguinte. Eu vou falando, já está na hora, pastor? Já está caminhando, né? Eu precisava dar essa adiantada para vocês, porque se eu não adiantasse isso, a gente ia ficar falando e avançando devagar, e vocês não iam ter o todo. Agora, ficou o todo. Tá certo? Então, eu tinha mais alguma coisa que eu ia falar para vocês sobre essa questão. Ah, sim, o outro erro, que é achar que nós estaremos dormindo. Eu vou explicar aqui sobre o sono da alma, que tem uma teoria de que a gente vai para o céu e a gente fica dormindo. Não é, tá bom? A gente não vai ficar dormindo. Por exemplo, o mendigo, ele não está dormindo. Ele está lá com Abraão. Vai aparecer, na transfiguração vai aparecer o Moisés. Moisés vai estar dormindo? Elias está dormindo? Não, eles estão acordados. A gente vai abordar mais a fundo esse tema, mas eu queria que vocês tivessem essa visão geral primeiro. Então vamos lá.
ressurreição. Deixa eu só ver que horas são, pessoal. Gente, é 11h42. Vocês demoraram para vir para cá, hein? Estou brincando, gente, não é culpa de vocês, não. Hoje, eu acho que, pastor, vou ter que fazer igual o senhor fez, dividir em duas, porque hoje teve ceia, e com a ceia as coisas demoram um pouco mais, e esse tema é complexo. Mesmo eu pedindo para vocês, para não fazer as perguntas, deu uma... Eu não cheguei nem na metade. Pessoal, quem tem dúvida, levanta a mão. Que bom. Então tá bom, vou falar só da ressurreição e a gente finaliza a aula, tá bom? Vou falar só mais um slide. Vamos lá. Selma, obrigado pela Bíblia, tá? Já te devolvo. Devia ter pegado a sua, né? A Selma tá sem, né? Vamos abrir, pessoal, em Apocalipse 20, 13 e 14. Gente, quando eu era adolescente, criança, eu adorava Apocalipse, coisa assim, tudo acabando. Aí minha mãe morria de medo de Apocalipse. Ela, não, eu só gosto de Apocalipse 21 e 22, que é o novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Aí, não sei se eu acho que eu contei isso na outra aula, eu falei para minha mãe esses dias, aí ela disse que adora Apocalipse todo hoje em dia. Mas vamos lá então, Apocalipse 20, 13 e 14, eu vou ler. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Como disse a Selma, ó, essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos lá, Apocalipse 21, 8 agora. 21, 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Tá? Então, segunda morte. Agora, Jerusalém, novo céu, nova terra. Você pega o capítulo 21, eu vou ler só partes dele, tá bom? Do Apocalipse. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Pessoal, de onde vinha a Nova Jerusalém? Ela vinha do céu. A Nova Jerusalém vem da parte de Deus. Não é uma utopia que o homem cria. Não é assim, a nossa tecnologia vai ser tão boa que um dia as coisas vão dar tudo certo. E tem um teólogo chamado Moltmann, que ele escreveu um livro chamado Teologia da Esperança, que aí ele fala, tem uma coisa chamada horizonte utópico, que ele fala assim, olha o que ele fala, heresia, tá, pessoal? Ele fala assim, Jesus não vai voltar. Só que como os cristãos esperam que Jesus volte, os cristãos vão ficar olhando Jesus voltar, querendo que Jesus volte, e eles vão... John, você pode ligar esse ventilador para mim? Obrigado. E os cristãos vão ficar tão felizes que acham que Jesus vai voltar, que aí vai chegar, Jesus não volta, mas eles fazem uma utopia na terra, e o mundo vai ficar maravilhoso, porque os cristãos vão pensar que Jesus vai voltar e vão dar o melhor de si, fazer uma sociedade maravilhosa. Não, gente, isso é mentira do diabo, isso é do capeta, isso vem lá de baixo, do andar de baixo. Olha isso aqui. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. É Deus que prepara isso para nós. Lembra quando Cristo falou que ia preparar moradas? Olha só, gente, é Deus que vai preparar, não é o ser humano. Eu e a Nauana, a gente esteve na Argentina, né? A gente falou para vocês, e a Argentina ela tem uma arquitetura muito bonita, do século XIX, sabe? Quem já foi lá, tem um bairro chamado Recoleta, parece que você está na França. Professor, você já esteve na França? Não, mas eu sei que parece. É linda. Gente, não chega nem perto do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque o que Deus tem preparado foi Ele que fez. Então, a arquitetura da Nova Jerusalém é um negócio assim que a gente não faz ideia. E, vou repetir. De Deus descia do céu, adereçada como esposa, ataviada para seu marido.
Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é no Senhor. A nossa esperança é em Cristo. A nossa esperança é naquilo que Deus vai nos dar, nos abençoar. E aí, lembra hoje o pastor falando lá de Deuteronômio 28, né? Quando fala da aliança, olha o final da aliança. É mais bonito ainda do que já é bonito o que vai ter do que tem na terra. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Olha que lindo, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha que bonito. Essa é a promessa de Deus para a gente. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha que bonito. Tudo isso que a gente vive enquanto estiver na terra, todos aqui ou passaram por tribulações terríveis na vida ou vão passar. A vida é assim. Não há promessa que a gente não vai passar por problemas. Tem problema, tem choro, tem perda. Todo mundo aqui sabe a dor, o choro. Todo mundo aqui já chorou. Todo mundo aqui já chorou. Todo mundo aqui passou por um problema. Talvez você esteja passando por um problema hoje muito grave. Mas no final, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor. As primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho.